Pronto. Olá, hoje nós iremos tratar um pouco sobre a temática da filosofia antiga. Nesse sentido, a gente vai tratar de 10 pontos específicos, né? A filosofia antiga ela traz uma abordagem sistemática, sobretudo na compreensão do universo. Essa compreensão do universo, ela tem alguns princípios, algumas lógicas, e essas lógicas elas se detêm sobre a questão materialista com o uso da natureza, ou seja, os filósofos naturalistas, no sentido prático da filosofia antiga, buscam a explicação racional por meio da natureza. Então, durante essa nossa aula, iremos abordar alguns pontos interessantes, e desses pontos iremos escolher 10 para estar tratando nesta aula de hoje. A primeira questão diz respeito, ou o primeiro ponto, diz exatamente sobre a autoridade da filosofia dentro de uma logística antiga. Isso porque as narrativas míticas, elas dão espaço ao logos, dão espaço ao pensamento, ou seja, dão espaço à razão. A partir dessa logística, com os filósofos naturalistas, se tem uma independência do filósofo, ou seja, um ser pensante, capaz de pensar de forma diversificada, capaz de pensar de forma diferente da atualidade da época. Nessa questão, onde a autoridade do filósofo é atribuída pelos contextos de ser um narrador dos princípios lógicos da razão. Em resumo, a experiência filosófica ela parte a dar uma confiança ao homem a partir do processo narrativo. Por isso que a gente vai ver muito dentro da filosofia no contexto geral, tanto na filosofia antiga, contemporânea, média, qualquer período da filosofia, se leva em consideração os princípios da retórica, ou seja, a oralidade. Então, a autoridade da filosofia ela repousa sobre a razão argumentativa e no convencimento. Então, partindo da lógica da filosofia antiga, devemos levar como primeiro ponto essa ordem narrativa. Eu vou deixar de lado as questões mitológicas, mitocêntricas, mas eu não vou em nenhum momento descartar as condições que me levam a entender a filosofia no contexto geral da fala, da oralidade. Eu descarto os mitos, mas eu me aproximo da oralidade, do discurso. Então, o narrador, dentro da filosofia antiga, tem um papel fundamental. Trazendo para uma questão de investigar a filosofia antiga, a gente vai levar em consideração alguns filósofos, Então, a gente não pode descartar, em hipótese alguma, esses filósofos, no sentido claro do período, descartando-se para Tales de Mileto, ele que traz um marco, sobretudo na história do Ocidente, e ele traz também um destaque, ele deixa um legado interessante no que diz respeito ao pensamento operando conforme a leis e princípios verdadeiros. Ou seja, para Tales de Mileto, não se tinha um meio termo, não se tinha um meio termo, tinha uma verdade por trás das leis principais, ou seja, aquelas leis emergentes do universo. Então, essa ideia de dualidade é por isso que ele vai ser um filósofo monista, no sentido de acreditar em um único elemento constitutivo da natureza. Então, a partir dessa logística, ele deixa o seu legado, ele deixa as suas vantagens, os seus princípios, a perceber no ser humano as verdades dentro de um contexto, a não deixar margem para a dualidade, certo? Então, assim, como é que a gente pode colocar isso na prática? A partir das leis do pensamento que opera nos princípios de Tales de Mileto, sobretudo na filosofia do Ocidente, deixar claro o legado de que as leis iniciais
diz que emerge do universo, ela deve ter uma especificidade para o verdadeiro, não deixando margem para as questões falsas. Para ser mais específico no que a gente quer dizer a partir do momento que eu tenho uma decisão, que eu tomo uma decisão, eu não posso pensar diferente. Eu tenho que me manter firme naquilo que eu estou pensando, né? E aí iremos ter, a partir desse verdadeiro, ter algumas posturas práticas humanas, ressaltando da liberação da vontade. Eu não posso me aproximar das minhas vontades, mas eu tenho que me aproximar das leis, porque essas leis são os princípios primordiais, né, que detêm as causas, que detêm a norma, que constitui a visão humana do universo. Visão humana do universo por quê? Porque os pensamentos são típicos, né, do ser humano, do ser pensante, do ser capaz de pensar. Por isso que os seres humanos, nós temos uma vantagem, né, porque somos racionais, diferente dos outros seres que são seres irracionais. Sendo irracionais nesse contexto, a gente se sobressai no sentido de seguir algumas leis, de seguir algumas regras, certo? Tendo a questão do princípio, né, operante e levando em consideração os princípios lógicos da lei, certo? Iremos tratar também sobre a questão ilustrativa da existência sensível do mundo, né? E essa existência, porque a filosofia antiga, ela parte muito das explicações do universo, e aí as explicações do universo, ela leva a logística de se perguntar de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui agora, e nesse sentido explicar a existência do universo. Nessa questão da existência, nós temos a questão da existência no mundo sensível. E essa existência no mundo sensível, ela vai trazer um significado para nós seres humanos, que é o sentido de sentimento, né? Através da existência desse mundo sensível, a nossa existência, essa existência, devemos levar em consideração algo muito interessante dessa questão da existência. Essa existência, ela perpassa a alma, né? Perpassa a alma, perpassa a vida. Ou seja, enquanto alguém pensar em algo ou em alguém, esse algo ou alguém vai continuar existindo, embora que tenha morrido, mas continua existindo. Esse fator de existência é levado em consideração, sobretudo na questão da ilusão do movimento. Nessa questão do movimento, a gente vai levar em consideração um filósofo em específico, né, que é Zenão de Eleia, né? Zenão de Eleia, ele traz uma afirmação de que o universo, ele tem uma existência que atravessa fronteiras do pensamento humano. Nesse sentido, a gente consegue compreender que, para que essa existência aconteça e que se tenha sentido, devemos levar em consideração algo muito interessante e que a gente não pode esquecer, que são as crenças. Eu preciso acreditar. Eu acredito por quê? Porque eu sou um ser humano, capaz de acreditar ou não, capaz de fazer as minhas escolhas de acordo com aquelas minhas crenças das quais eu estou inserido. Logo em seguida, dentro desse renascimento, já dentro da própria filosofia antiga, nós temos o gênese da filosofia. Qual é a margem que faz com que a florescência da filosofia, a gente pode até dizer que esse seria o ponto 4, né? O ponto 4 dessa nossa temática. Qual a gênese da filosofia, sobretudo da filosofia antiga, que é a qual nós estamos abordando aqui? A gênese da filosofia antiga e qualquer uma outra, mas sobretudo lá no período antigo, no período clássico, se destaca na questão argumentativa, né? Essa argumentação, ela tem uma logística, ela tem uma corrente de argumento. Qual é a corrente de argumento? A corrente de argumento por meio dos princípios racionais. A argumentação racional. E aí a gente pode perguntar,
Por quê? Por que é racional? Porque eu falo aquilo que eu penso. Porque eu sou um ser racional. Porque nós somos seres racionais. Então, a partir do momento que eu falo, é porque eu pensei. Então, a tendência principal do gênese da filosofia se sobressai, se destaca justamente a partir do momento que eu tenho a argumentação racional. E aí a gente parte para o ponto 5, né? Esse ponto 5 é o quê? A origem da filosofia. Como é que ela se origina, né? Como é que ela surge? Qual a necessidade? Por que surgiu a filosofia? Tantas coisas foram existindo ao longo do tempo e por que necessariamente aconteceu ou surgiu, podemos dizer assim, a filosofia, né? A relação do surgimento da filosofia parte por algumas lógicas. Primeiro, a filosofia surgiu nos primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. E Sócrates vai dar continuidade a essas tendências e que a partir dessas tendências ele acaba até sendo morto por acreditar, né, por ser divergente ao período ao qual ele estava inserido, né? Então nós temos aí o surgimento da filosofia nasce dos pré-socráticos e que eles tinham uma preocupação central, né? Que era investigar as questões cosmológicas, né? E essas questões cosmológicas é o quê? É quando eu saio da cosmogônica do divino e vou para a cosmológica, ou seja, vou estudar a natureza. Por isso, repito, era chamado de filósofo naturalista, né? Que nós vimos lá no ponto 1. Então, nesse período nós temos aí Tales de Mileto, que também fez parte dessa logística de pré-socrático, traz algumas atribuições com relação aos relatos antigos, não é descartado os relatos antigos, não é descartado, mas é repaginado, né? Eu não descarto todos os mitos, mas eu faço uma repaginação e uso elemento. E o elemento que eu uso é elemento que é a natureza, certo? O mundo enquanto mitologia e imaginação, ou seja, a partir da mitologia, o que é que eu posso pegar como um ponto positivo? É eu entender que a mitologia ela tem alguma coisa positiva, as crenças, e aí por essas crenças eu tenho um princípio racional, por esse princípio racional eu tenho um questionamento. Sim, quando eu questiono, aí eu tenho logos. Nesse sentido, não é que eu descarto os mitos, mas eu penso diferente do que os mitos podem me ofertar e posso também, evidentemente, racionalmente criar um novo pensamento. Outra coisa também que vai surgir é a questão da escola jônica, né? A escola jônica ela é composta por três figuras centrais, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Esses três filósofos da filosofia antiga, eles formam a escola jônica, né? Essa escola jônica, ela é um dos pilares principais da filosofia antiga, né? Então são esses pontos. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar, independente do período ou da ideia cronológica da filosofia ou da história, como se quer dizer, a gente não pode esquecer o período, evidentemente, mas também não podemos, em hipótese alguma, esquecer os principais pensadores. Então, levemos em conta o surgimento da filosofia antiga, sobretudo com os filósofos pré-socráticos, destacando a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, e dentre outros também, dentro do contexto naturalista, certo? Para o quinto ponto, vamos reforçar a ideia da escola jônica. Essa escola jônica ela teve uma logística e um caráter de descrever a natureza do mundo. Ou seja, agora sim eu tenho um ambiente, eu tenho uma estrutura acadêmica
academicamente falando, vamos dizer assim, para estudar essas vivências, tá certo? Então, vou fazer uso da literatura de Homero, e nesse espaço, reforço, temos aí Tales, né? Aliás, temos, sim, Tales de Mileto, nós temos aí a Maximandra, Maximenes, né? E outros nomes da época, e que dentro dessa realidade tem um sistema. Qual é o sistema? Um sistema de descrição do ser dentro da sua história crítica, né? E nessa condição a gente vai levar alguns fatores. Primeiro, os autores eles procuram, né, destacar o caráter precursor dos filósofos jônicos, né, e dos fatos que eles tinham como referência a realidade, dentro de uma realidade racional e da unidade do ser. Outra referência também seria a questão do arqué, né? O que é o arqué? O arqué é o princípio de tudo. É a partir desse arqué que tudo se constitui, que tudo forma, né? É a semente de onde tudo nasce. É esse arqué, né? E esse arqué, evidentemente, precisa de uma abordagem, precisa de uma visão da multiplicidade sensível da razão, certo? Outro ponto interessante que a gente vai ver nos jônicos, né, na escola jônica, que é a relação entre o nascimento da filosofia e a mitologia, ou seja, uma ponte entre uma coisa e outra. O que é que eu posso pegar de positivo no mito? O que é que eu posso pegar de positivo na filosofia? E fazer um paralelo entre ambos e trazer dentro de um contexto nacional aquilo que seja possível utilizar como sendo uma ruptura do total, certo? Ou seja, eu me distancio de um todo e pego aquilo que realmente eu quero seguir, tá certo? Evidentemente com o uso da razão, tá certo? Então aí se destaca os pré-socráticos, como já falei. No ponto 7, iremos abordar a questão da forma intelectual da Grécia Antiga. Então, a intelectualidade da Grécia Antiga, que forma os princípios especulativo racional, que inclusive é tido como exercício, né? Vamos nos perguntar, qual é o exercício realizado na Grécia Antiga para constituir o pensamento filosófico? É a questão da narrativa mítica religiosa que representa a importância da sociedade. Ou seja, nessa narrativa, repito, a gente pega os fatos narrados e começa a refletir sobre eles. Os argumentos apresentados e começa a trazer para uma realidade naturalista. Isso se encaixa com a natureza? Até onde isso é verdade, até onde isso é mentira. Então, aí sim, eu tenho que levar em consideração algumas especulações de regra, como via de regra, né? E essas especulações como via de regra, melhor dizendo, é a questão das narrativas míticas, né? Então, por isso que é tão importante a oralidade. E até chegar no contexto da vida cotidiana, que é mais do que o próprio logos, né? Mas porque isso faz parte de discussão, faz parte da manutenção da sociedade. A narrativa na Grécia Antiga, né, passa a ser tida como algo fundamental para o cotidiano. Então, isso é fundamental para os gregos antigos, né, que isso constitui, podemos dizer, os primeiros filósofos, né? No ponto 8, nós temos uma questão interessante e iremos trazer dois fatores muito conhecidos, muito próximos da nossa realidade da filosofia antiga, que é a physis, né? Qual a expressão dentro de um contexto da physis? O que traz a physis? E lembrando que para a physis, né, que é a forma de pensar, isso é uma visão do mundo pré-socrático, que podemos ter também, evidentemente, uma ideia de que isso é uma doutrina. A physis seria uma doutrina específica,
vamos especificar essa doutrina de Físis com um filósofo em específico. Não que os outros não tenham essa ligação, mas tem um que se aproximou mais, que fez um casamento mais centrado, que foi Parmênides. Então, não esquecer dessa ligação da Físis com o conceito geral e que tinha como doutrina, né? Então, Parmênides ele vai ter como doutrina para a vida dele a questão da Físis. E dentro dessa logística, ele vai trazer para o seu discípulo uma questão muito clara, né? Que é a questão do movimento, né? O movimento é o princípio de mudança e a pressuposição de um não ser. Um não ser, ou seja, o que é isso? Nessa visão de Físis, vamos nos concentrar. Vamos entender que Parmênides tem a ideia de movimento, de constante movimento, ou seja, eu não estou parado no tempo, no espaço, na minha razão, sem a capacidade de pensar diferente, de agir diferente, certo? Mas a ideia de mudança. Então vamos fazer uma ligação. Para a gente não esquecer esse ponto 8, vamos fazer uma ligação de Físis. Vamos lá. Físis, Parmênides e movimento. Quando eu consigo enxergar Físis, Parmênides e movimento, eu posso pensar, claro, em um contexto evolutivo, um contexto em que o tempo todo eu estou em movimento, eu não estou estático, parado, certo? Para o ponto 9, iremos também, claro, trazer uma corrente de filosofia que traz uma relação dos primeiros filósofos. Na qual a relação dos primeiros filósofos? Né? O que é que faz com que eles se correlacionem? A primeira correlação entre os filósofos é a ideia cosmológica, a ideia de explicar o cosmos, né? Quando eu estou falando no cosmos, eu estou explicando as ideias do universo sem usar elementos, né? Então, nesse sentido, esses primeiros filósofos, eles eram pré-socráticos, eles buscavam a ideia do cosmos, certo? Eles buscavam algum princípio ativo, né? Que fosse importante, que opunhasse a ordem, e nessa ordem valorizasse a natureza. Aí eu faço como eu fiz anteriormente, algumas ligações. Vamos ligar. Ligação dos primeiros filósofos. Como isso acontece? A ideia de, primeira coisa, não vamos esquecer, pré-socrático. O que era que faziam os pré-socráticos em comum? A ideia cosmológica, a ideia do cosmos. E dentro dessa questão, eles tentavam dar valor a uma coisa. E qual era essa coisa? A natureza. Então, vamos ligar. Voltou. Pré-socráticos, ideias cósmicas e natureza. Eu junto tudo isso, né? Eu consigo juntar tudo isso e fazer uma especificidade de relação entre os primeiros filósofos da filosofia antiga. E aí a gente chega ao ponto 10, né? No ponto 10, a gente vai ter, vamos trazer aí uma questão que é da filosofia antiga, mas é bem mais recente, né? Bem mais recente, que é, inclusive, depois de Sócrates, né? Que é o seu discípulo de Sócrates, né? Que é Platão. Atribuímos nesse sentido a questão mitológica, né? Do discurso